Fala galera, professor Vailson falando, matemática, professor Vavá, beleza? Estamos aqui nessa quarentena tentando fazer o melhor possível, tá galera? Gravando esses vídeos, todo mundo sabe que a gente não é o YouTube, a gente não sabe fazer isso, pelo menos eu não sei fazer isso, né? Fazendo o maior esforço aqui, dedicando muito tempo a isso para vocês, para o nosso colégio, tá bom? Então peço a vocês que acompanhem lá no canal da escola, se inscrevam no canal, ative o sininho lá, para a gente poder seguir tudo que a gente está fazendo. Vocês vão esforçando do lado de vocês aí, a gente vai esforçando do lado de cá, fazendo a nossa parte, fazendo as correções, enviando lá. Então quero que vocês dediquem esse tempo, dediquem aquele tempinho que a gente tem, como eu sempre falo para vocês, vamos dedicar. É a nossa hora de mostrar que a gente é melhor, que a gente é maior, tá? Que a gente tem um colégio, a gente carrega um colégio nas costas. E vocês, mais ainda, carregam o meu nome de matemática, né? Vocês têm que me carregar também, pode esquecer não, beleza? Valeu, não esqueça de se inscrever lá no canal, ativar o sininho, curtir a gente aí, valeu, obrigadão. Fala galera, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma breve revisão aqui da apostila 1. Nesse capítulo A1 nós vamos falar de números reais, potenciação e radiação. A primeira coisa que eu quero que vocês façam para mim lá, por favor, se inscrever no canal da escola, ative as notificações lá, o sininho, para receber todos os vídeos que eu estou postando lá, para vocês acompanhar a matéria, beleza? Não esqueça de ver esses vídeos até o final, beleza? Vamos lá então, números reais. Voltando lá, como a gente sempre faz dentro de sala de aula, o que são conjuntos dos números naturais? São todos os números inteiros positivos, incluindo o zero representado pela letra N. Conjunto dos números inteiros são todos os números negativos, positivos e o zero representado pela letra Z. Z+, Z- e Z asterisco é subconjunto de Z. O que significa isso? Que está dentro do Z. Z+ são todos os positivos, Z- todos os negativos e Z asterisco significa excluir o zero. N está contido em Z. O que significa isso? Que N está dentro do conjunto Z. Conjunto dos números racionais representado pela letra Q. São todos os números negativos, todos os números inteiros positivos, zero, frações, números decimais e dízima periódica. Z está contido em Q, significa que todos os elementos do Z estão dentro do Q. Conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, são aquelas raiz de 2, raiz de 3, o mais famoso de todos, o π. São aquelas dízimas não periódicas que a gente não consegue determinar qual o número que vai repetir. E números reais são todos os números que a gente conhece. Soma esses aqui, o irracional, e os anteriores que a gente falou. E este aqui é o nosso diagrama como fica. Repare que o real absorveu todos os outros, ok? Reta numérica real. Reta no real, para a direita números positivos, para a esquerda números negativos. Aí vai ter fração, decimal, dízima periódica, dízima não periódica e todos os números que a gente conhece. Oposto ou simétrico. Oposto é aquele negócio. É negativo, o oposto é positivo. É positivo, o oposto é negativo. E vice-versa. Simétrica é a mesma coisa. Então, menos 2, oposto, mais 2. Mais 100, oposto ou simétrico, menos 100. Módulo, representado por essas duas barrinhas aqui. Ó. A única coisa que a gente faz é tirar o sinal. Aqui, ó, mais 5 fica 5. Menos 12 fica 12. Só tirar o sinal, ok? Definições de conjunto. A definição de conjunto é o seguinte. Vai ser representado por uma letra sempre maiúscula. Vocês vão colocar aqui o chave e vai representar esses números aqui, ó, que são elementos. Pode ser letras, pode ser números, pode ser figuras, vai depender do que for, tá bom? Então aí é 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, esses números que estão aqui são os nossos elementos, beleza? Pertinência. Pertinência é pertence e não pertence. Primeiro, a pergunta é, por exemplo, a letra A pertence ao conjunto B? Não pertence. A letra E pertence ao conjunto A? Pertence.
e assim por diante. Símbolo de pertence, esse Ezinho aqui, ó. Símbolo de não pertence, esse E é cortado. Ok? Conjunto vazio. Dois jeitos que se representa o conjunto vazio. Ou assim, ou assim. Nunca os dois junto ou um dentro do outro. Não pode. Ou assim, ou assim. Conjunto vazio é aquele que não tem nada, não tem nenhum elemento nele. Tá? E conjunto universo é todos os números que a gente vai estudar. Tudo que você está estudando é chamado de conjunto universo. Beleza? Então vamos lá então continuar. Então, continuando. Agora, contido. Contido é esse símbolo aqui, ó. Estar contido significa estar dentro. O A, todos os números do A está dentro do B, ou seja, o A está contido no B. Não está contido significa assim, o A não está dentro do B. Isso aqui é uma relação só. Por exemplo, se o B está contido no A, significa que o A contém B. Repare a boquinha do símbolo é virado para o A. Repare a boquinha do símbolo continua virado para o A. Quando estiver virado ao contrário, igual esse daqui, significa contém. E esse daqui está contido. Aí lembrando os outros dois, pertence e não pertence. Então, beleza. Está contido, cortado assim, não está contido. Este aqui contém, se tiver cortado assim, não contém. Ok? Bora então. Notações de um conjunto. Relação de conjunto. O conjunto é definido, como eu acabei de falar, em chaves. Ok? Chaves. Então a gente coloca chaves para a gente definir o conjunto. O que é a chave? Para separar o que eu quero. Aí vem como conjunto descrito por uma ou mais propriedades, ou seja, por exemplo, x pertence aos reais, tal que são todos os números positivos, é a bandeira nacional, é o alfabeto, é o A e o U, é as vogais, né? Então vai depender. Representação do diagrama. Representação do diagrama é aquelas bolinhas que a gente viu no início. Um diagrama assim, é uma bolinha com números aqui dentro. Aí vai colocar números aqui dentro. Então, seria esse diagrama de Venn aqui, ó. A gente vai ver muito ainda sobre ele, tá bom? Operações com conjuntos. Esse símbolo aqui, ó, união, esse símbolo aqui, esse U virado para cima. O que é unir? Pegar os dois e juntar. Por exemplo, A, 1, 2, 3, B, 2, 3, 4, 5. Unir é juntar os dois, ó. Repara aqui que vai ter todos os números que estão aqui, ó. Vou repetir? Não, a gente não repete os números. Tem dois aqui. Só porque tem dois no B e tem dois no A, eu não vou colocar aqui 2, 2 não. Vou colocar só 1, 2, tá bom? Então aqui, ó, vai ser todos os elementos dos dois, juntar os dois, beleza? Interseção. Olha o símbolo de interseção aqui. É como se fosse um U virado para baixo. O que é interseção? Interseção é aquilo que é comum. Tem que ter em um e no outro ao mesmo tempo. Aí eu vou perguntar e vocês respondem. Um tem nos dois? Não. O 2 tem nos dois? Ó, tem aqui e tem aqui. Então ele vem para cá. O 3 tem nos dois? Tem aqui e tem aqui. Então ele vem para cá. O 4 tem? Não. O 5 tem? Não. Então o que é interseção? Interseção somente aquilo que é comum, ou seja, que tem em um e também tem no outro. Símbolo de interseção virado para baixo. Ok? Diferença. Diferença é simples. Pensa no o que tem no A, mas não pode ter no B. O único número que tem no A que não tem no B é o número 1. Ele tem no A, mas não tem no B. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou inverter. O que tem no B e não tem no A? É como se tivesse assim, B menos A. O que tem no B, mas não tem no A? Repare que o que tem no B e no A, qual que os números que é? 4 e 5. E aí a gente já responde aqui embaixo, ó. Tem no B, mas não tem no A. E aí depois a gente vai falar sobre complemento, mas isso aqui a gente vai deixar mais para frente, ok? Vamos para a potenciação agora. Vamos lá, potenciação. Então, potenciação. O N, expoente, o A, base, esses A que vai repetindo aqui, multiplicando, é chamado de fatores, e o C, potência. Bom, então. Propriedades da potência. Depois da potência vem, logicamente, as propriedades. Propriedades da potência. Todo número elevado a zero é igual a 1, exceto 0 elevado a zero, que por enquanto é indeterminado. Segunda propriedade.
Potência de expoente 1. Todo número elevado a 1, ele mesmo. Terceira. Quando as bases são iguais e no meio é vezes, o que acontece com os de cima? Soma. Quando as bases são iguais no meio é vezes, soma os de cima. Quando as bases são iguais e no meio é dividido, o que acontece com os de cima? Subtrai. Quando as bases são iguais no meio é dividido, subtrai os expoentes. Quando as bases são diferentes, mas a potência é igual, repare que a potência é igual, você vai colocar parênteses, colocar o mesmo sinal que estava aqui, ó, o mesmo sinal, e só colocar a potência aqui em cima. Por dividido é a mesma coisa. Quando as bases são diferentes e as potências são iguais, o que acontece? Coloca parênteses, coloca o sinal dividido e repete a potência aqui. Mesma coisa. Potência de potência. Então, potência de potência a gente vai multiplicar A vezes B. E aqui deu um exemplo claro. Ó. 2 vezes 6. Quanto que é 2 vezes 6? 12. Quando a potência é negativa. Quando o expoente é negativo, desculpa. Quando o expoente for negativo, o negativo na matemática é o inverso. Repara que inverteu e ele ficou positivo. Aqui a gente vê mais claro. Ó. Era negativo, fica positivo. Aqui está M sobre N. Agora o que ficou? N sobre M. Ok? Radiciação. Radiciação. O número que está aqui fora é o índice. Esse que é o índice. Esse símbolo radical, desculpa. O A radicando e o B a raiz. Vamos lá então. Propriedades da raiz. Primeira, eu só posso multiplicar a raiz quando os índices for iguais. Só os índices, não precisa radicando não, só os índices. Multiplicação, eu olho só o de fora, quando for iguais. Repare aqui, ó, 4 aqui também 4. Aí eu faço 12 vezes 3, 6. Pronto. Quando for dividido, mesma coisa, vou olhar só os índices. Se for iguais, pode dividir normal. Ó. Era iguais, dividir normal. 6 dividido por 2. Esse daqui, olha o que acontece. Esse aqui, ó, tá do lado de fora. Ele vai passar aqui para dentro do A, em cima do A. Mas que número tem aqui? 1. Quanto que é 1 M vezes 1? M, por isso que foi M. Que número tem aqui em cima? Ó? 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2, por isso que foi 2. Ah, e se fosse 3 aqui dentro, ou 4 aqui dentro? Ia fazer 2 vezes o número que estivesse aqui dentro. Ok? Raiz de raiz. Você vai multiplicar só o índice. Ó. Repara o índice. Ó. M vezes N. M vezes N. E aqui o exemplo. Ó. 3 vezes 5, 15. Só isso que a gente faz. Beleza? Adição de raiz. Vou ter que olhar o índice e o radicando. Tem que olhar os dois, de dentro e de fora. Então, aqui, ó, repare aqui, ó, o índice, olhei o índice e olhei o radicando. Se for, eu posso somar. Subtração é a mesma coisa. Eu tenho que olhar o índice e o radicando. Se for iguais, eu posso somar. Se for diferente, não pode. Multiplicação de novo. Eu posso multiplicar quanto? Os de fora forem iguais. Se forem iguais, não tem problema, pode multiplicar de dentro. Divisão, o que eu olho também? Só os de fora, o índice. Se for iguais, posso dividir. Se não for, não posso dividir. Ok? Obrigado, valeu, até a próxima. Me siga lá no Instagram, siga o colégio. Não esqueça de entrar no canal da escola, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, beleza? Valeu! Fala galera, vamos lá então agora capítulo 2, beleza? Então vamos para o capítulo 2 então. Capítulo 2 a gente vai falar sobre produtos notáveis. O capítulo A2, vamos falar sobre produtos notáveis, outros produtos notáveis e racionalização, beleza? Então vamos lá então. Produtos notáveis. Primeiro, soma de dois termos. Aí, repare, a gente tem que começar a reparar nas coisas, né? Então, esse primeiro aí, não sei se vocês já repararam, aqui é um mais e está elevado a 2. Então, tem que repetir isso aqui duas vezes. Aí, a gente tem a fórmula, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fizemos isso já. Quadrado de diferença, repare que agora é menos, só que a regra é a mesma. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Qual a diferença dos dois? O primeiro é mais e aqui é menos. Só isso que é a diferença deles. Produto pela soma de diferença. Esse aqui a gente usa muito. Um é positivo e o outro é negativo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só isso.
Tá? Ah, posso fazer chuveirinho? Pode. Vocês vão achar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas dá na mesma, tá? Chuveirinho, distributiva. Cubo da soma de dois termos. Tem que repetir isso aqui 3 vezes. Ou jogar na forma. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. A diferença, a gente vai repetir a mesma coisa, a única diferença é que aqui tem menos e aqui tem menos. E na outra lá os dois eram mais. Agora vamos para a regrinha básica para a gente decorar isso aqui. Vamos lá para a nossa regrinha básica. Então aqui a gente vai dar um toque de como fazer isso daqui. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar aqui, ó. O primeiro é aqui 3, aí vem o primeiro, depois vem o segundo, depois vem de novo 3, primeiro, segundo, deixa eu arrumar aqui, o segundo, depois vem o segundo. Aí vai vir a regrinha agora, ó. Vai ser assim, ó. 3, 2, em cima do y, 1. Aí depois vem em cima do x, ó. 1, 2, 3. Aí é o seguinte, se aqui, ó, tá igual aqui, ó, formar, aqui é menos, tá, galera? Por isso que aqui ficou menos. Se aqui for menos, o que eu vou fazer? Menos aqui, mais aqui e menos aqui, se for menos, tá? Aí fica desse jeito aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, for menos. Se aqui for mais igual tá aqui, que aquilo ali todo mundo já viu que é um erro, né? Aí vai ficar aqui, ó, mais. E aqui também vai ser mais. Só isso, tá? Então, só isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Coloco o 3 na frente de 3. Se for menos, menos aqui, menos aqui. Se for mais, mais em tudo. Ok? Então, vamos continuar então. Aí tem um resumo dos produtos notáveis, tá? Aí pode pegar lá. Tem outros produtos notáveis aqui embaixo que a gente não vai pegar. E aqui é que eu falei, aqui, ó, mais e o outro menos. Se for mais, mais em tudo. Se for menos, menos no primeiro e menos no último, ok? E esse aqui é outro produto notável que a gente não vai ver agora. Beleza? Então vamos lá então dar sequência então à nossa aula. Então tem o produto do Steven agora. Stevinho, meu amigo, Stevinho. Então do Steve é o seguinte. Repare aqui, ó. A fórmula é essa daqui, ó. Soma, produto. Vocês têm que pensar em dois números. Peraí. Vocês vão pensar em dois números que somando. Aí você vai colocar aqui. Mas os dois números que você pensar, o produto deles, vocês vão colocar aqui. Por isso que fala soma e produto. Essa que é a regra de Steve. A regra da soma e do produto. Pense em dois números que somando vai dar isso aqui. E que multiplicando tem que dar isso daqui. Tem que ser igualzinho esses dois números aqui, ó. Beleza? Tem que ser igual para usar o Steve. Então vou dar um exemplo aqui. Então vamos para os exemplos aqui, ó. X ao quadrado mais 15x mais 56. Repare aqui, ó. Achei aqui, ó, 7 e 8. Quanto que é 7 mais 8? 15. Então 15. Quanto que é 7 vezes 8? 56. Então soma, produto. Então você vai ter que achar dois valores ali, soma e produto, ok? Então a gente temos que achar dois valores e aí a gente pode, esse aqui é da soma, né? Que é o soma e esse daqui é do produto, beleza? Do produto. E aí a gente substitui. Ah, tem outro jeito de fazer? Tem. Delta e Bhaskara, mas a gente vai ver isso aí mais para frente, ok? Racionalização de denominadores. Vamos ficar muito atento a isso. Aqui, ó, repare aqui, ó, é para racionalizar esse número aqui. Então, nós vamos racionalizar ele. Então temos que prestar atenção aqui, nessa parte. Então repare aqui, eu vou repetir essa raiz de 3 aqui. Repetiu. Esse aqui é o mesmo que esse daqui. Repetiu em cima e repetiu embaixo. Por que eu posso fazer isso? Quanto que é raiz de 3 dividido por raiz de 3? 1. Não faz diferença na conta. Aí eu vou fazer o chuveirinho. De cima vezes o de cima, de baixo vezes baixo. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3.
3 vezes 3, 9. Qual que é a raiz de 9? 3. Acabou. Mesma coisa eu vou fazer no de baixo. Ó. Vou repetir a raiz de 5 aqui. Ó. Repetiu. Em cima e embaixo. O que a gente faz em cima, a gente faz de baixo. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 5, 25. Qual que é a raiz de 25? 5. Posso dividir raiz 30 por 5? Não, porque esse aqui não tem raiz. Lembre-se, raiz, para dividir, a gente tem que olhar o índice. Os índices têm que ser iguais, tá? Multiplicar ou dividir tem que ser iguais. E aqui não tem nem raiz, então não tem como fazer. Nesse daqui, olha o que vai acontecer diferente agora. Repara que aqui fora é um 3, no outro era quadrado. Simples. Agora, olha, esse aqui é um 3. Aí, para esse número aqui sair de dentro da raiz, tem que aparecer um 3 em cima dele também. Então, olha o que vai acontecer. Esse daqui, ó, olha o que ele vira aqui do lado de cá. Olha o número que apareceu em cima dele, 2. Por quê? 2 mais 1 que já tinha, quantos que deu? 3. O que você faz embaixo, você faz em cima, é normal. Agora aqui, ó, corta, corta, saiu de dentro da raiz. Em cima, 4 vezes 4, 16. Mesmo raciocínio vai ser utilizado embaixo. Repara que aqui é 3. Para dar 5, falta quantos? 2. Então, 3 mais 5, 2. Então, 5 e 5, ó, você vê agora o que eu faço. Ó, corta, corta, só sobra 3. O que você fez embaixo, fez em cima. 3 vezes 3, 9. Pergunta, posso multiplicar essas duas raízes? Não, porque aqui o índice é 2 e aqui o índice é 5. Posso dividir o 9 por 3? Não, porque o 3 nem tem raiz quinta. Ok? Continuando. E agora que a gente usa um produto notáveis aquele que um é positivo e o outro é negativo. Então, toda vez que tiver dois assim, você vai repetir ele igualzinho, só que com o sinal o quê? Negativo. Aí em cima vocês vão fazer o famoso chuveirinho e embaixo é produtos notáveis, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Raiz ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado e 1 ao quadrado. Corta, corta, sobra 3. 3 menos 1, 2. Ficou em cima desse jeito e aqui embaixo 2. Aí o que você pode fazer? Dividir tudo por 2, ó. Divide tudo por 2. Aqui dá 1, aqui vai dar 1 e aqui também dá 1. Resposta, raiz de 3 menos 1. Mesma coisa aqui, ó. Pega esse, vou fazer do mesmo jeito, só com o sinal o quê? Agora virou mais. Chuveirinho. Eu posso multiplicar as raízes porque os índices são iguais. Multiplicou. Produtos notáveis. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Fiz aqui. Não posso somar as duas porque aqui é 10 e aqui é 2. E soma tem que ter o índice e o radicando igual. Então não posso somar. E embaixo ficou 4. Aí você fala assim, por que aqui e aqui? Ah, porque a gente não se usa deixar negativo embaixo. Então multipliquei tudo por menos 1. Então aqui era mais, ficou menos, aqui era mais, ficou menos, aqui é menos, virou mais. Ok? Beleza então? Então vamos lá. Vamos lá então agora, Teorema de Tales, capítulo B1. Né? Então vamos lá para o nosso Teorema de Tales. Partiu. Segmentos proporcionais. Segmentos proporcionais, razão na matemática é divisão, como todo mundo já sabe, né? Então, aqui, ó, o que é proporcional? À medida que esse aqui vai crescer, o de baixo também cresce. Isso é ser proporcional. Quando dois segmentos aí você quer multiplicar e a gente faz aquela multiplicação cruzada, a resposta de A vezes D tem que ser igual a de C vezes B. Então, por isso que a gente já faz aqui embaixo. Por isso que a gente faz essa questão de segmentos proporcionais. À medida que um cresce, o outro cresce. O que é a razão na matemática? Que a gente sempre fala. Razão é uma divisão. Não pode esquecer isso. E o outro detalhe que a gente sabe. O B e o C são denominados meios. Tá aqui, ó. B e C são meios. E o A e o D são denominados extremos. Beleza? Então, vamos lá. Então, meios e extremos. Vamos lá, feixes de retas paralelas. Então aqui, ó, feixes de retas paralelas são várias retas paralelas, mesma direção, mesmo sentido. Agora cortadas por uma transversal, que é essa outra aqui, ó, essa T e essa reta R aqui, R e a T. Então cortados por uma transversal. O que a gente pode reparar? Que vai formar vários ângulos aqui, ó. Todos esses ângulos aqui, ó, vão ser congruentes, ou seja, iguais, ok? Do lado de cá a mesma coisa. Todos vão ser congruentes, ou seja, iguais. Esse aqui é o princípio para a gente fazer Teorema de Tales. E aí vem o Teorema de Tales. Teorema de Tales. Vamos lá então.
Então você vai pegar aqui, ó, o segmento AB sobre o segmento BC é igual ao segmento RS sobre o segmento ST. Aí aquela regrinha básica, que você faz de um lado, você faz do outro, beleza? Aí eu quero pegar do A até o C. Pode? Pode. Desde que aqui você pega do R até o T. Aí eu quero pegar o A e o B sobre A e C, que é o A e B sobre A e C. Pode também, que faz um lado, faz do outro. Regra do Teorema de Tales, beleza? Então vamos lá para alguma atividade. Aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, esse lado sobre esse. 3x mais 1 sobre 5x menos 1. Então, se eu peguei desse lado de cá, um sobre o outro, do lado de cá também eu vou pegar um sobre o outro. Aí coloquei, ó, pus o sinal de igual, multiplica cruzado. A equação básica do primeiro grau, letras com lado, números por outro, com sinal trocado, e achei que o x vale 5. Aí ele poderia perguntar qual o valor desse espaço e qual o valor desse espaço. O que você faz? Você pega o 5 e substitui aqui no de 5. Aí vai depender. Mesma coisa foi feita aqui, ó. Pega esse sobre esse, né? Esse pedaço sobre esse pedaço. Então, do lado de cá faz a mesma coisa. Tem uma equação do segundo grau, na verdade, essa daqui. E aí a gente faz a equação do segundo grau. Por enquanto a gente está fazendo Steven, se for do segundo grau. Se for do primeiro grau, letras para um lado, números para o outro, com sinal trocado. Ok? Consequência do teorema de Tales, né? E aí essa consequência a gente vê no triângulo. O triângulo é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. É como se aqui em cima, ó, aqui em cima existisse uma reta. Então vai ser esse lado aqui, ó, sobre esse, e esse lado aqui sobre esse. Basicamente a mesma coisa do teorema lá atrás, não muda nada. Ó, que semelhança de triângulo. A única coisa que você tem que observar, ó, se esse ângulo aqui ele é o mesmo valor desse, e se esse ângulo aqui é o mesmo valor desse. Isso a gente tem que observar. Só que se falou que MN é paralelo a BC, fica tranquilo que aí já está falando que são iguais. Beleza? Então vamos lá então. Teorema da bissetriz. Então o teorema da bissetriz é o seguinte. Todo mundo sabe. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Então dividiu esse ângulo aqui ao meio. Quando acontecer isso, o teorema tendo o triângulo, o que você vai fazer? Você vai pegar esse lado C em cima do pedacinho que foi dividido M. O que faz de um lado, faz do outro. Pega o B em cima do pedacinho N. E aí você multiplica cruzado. E aí você concretiza esse teorema que é o da bissetriz e acha o valor que estiver procurando. Ok? Então vamos lá para o próximo capítulo. Vamos lá então, galera. Capítulo B2, semelhança de triângulos. Vamos lá para o nosso figuras semelhantes. Nas figuras semelhantes, galera, a gente vai olhar várias coisas. A gente pode olhar os lados, pode olhar os ângulos, pode olhar se é proporcional. Então tem várias coisas que a gente pode observar nessas figuras. Então vamos lá então, um exemplo aqui na primeira. Esse primeiro aqui, ó, repare esse lado aqui, ó, 8. Do lado de cá, 4. Esse aqui, 6. Do lado de cá, 3. Repare que está dividindo por 2. Esse lado aqui é o dobro desse, ou dividindo por 2. Repare que foi dividido, ó. Dividiu. Eu peguei todos os lados. Então deu o número 2. Esse 2 significa que é uma constante, ou seja, sempre vai acontecer. Constante é aquela que sempre vai acontecer. Essa divisão desse lado para esse lado vai me dar essa constante de divisão. Você pode me perguntar, e se eu fosse fazer do lado ao contrário, do 4 para o 8? Vai te dar uma constante também, só que vai dar 1 sobre 2, meio, ok? Mas também funciona, não tem problema não. Quando acontece isso, aí você descobre que os ângulos também são congruentes, ou seja, que são iguais, ok? Beleza? Então vamos lá então para o próximo. Semelhança de triângulo. Repare que isso aqui a gente já tinha até falado, ó. Vocês estão vendo quantos triângulos aqui? Fala. 2, né? O triângulo ABC e o triângulo ADE. Se esse lado aqui, ó, DE, for paralelo a BC, sempre esses ângulos aqui, ó, vão ser iguais. Se ele for paralelo, tá? Então são iguais. Então, se são iguais, e esse ângulo aqui é comum de todos, significa que esses dois triângulos são semelhantes. E aí você vai usar o teorema de Tales. Normal aqui, ó.
A sobre D, A sobre B, desculpa, A sobre D, tá aqui. Depois A sobre C, A sobre E. É aquele negócio que você faz de um lado, você é obrigado a fazer do outro. Se você pegar essa base aqui, ó, BC, você pode pegar essa base aqui, DE, que faz de um lado, faz do outro. Quando você dividir isso, você acha o quê? Sua constante, ok? Teorema fundamental. Isso aqui é o teorema de Tales, que faz de um lado, faz do outro. Repare aqui, ó, AB paralelo a EF. Então já falou que é paralelo. Então está mostrando aqui, na verdade, que é paralelo. Beleza? Então você vai pegar aqui, ó, do A até o B e depois sobre a D. Então do lado de cá você tem que pegar do A até o E, o C, desculpa, e depois do A até o E. Teorema de quem? Tales. Teorema de Tales. Ok? Então nada mais é que a gente usou aí agora o teorema de Tales de novo. Beleza? Critérios de congruência de triângulo. Congruência, lembrando, para ser iguais. Temos lado, 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 que eu vou olhar só os lados do triângulo, se forem congruentes, aquela questão da constante que eu acabei de falar. Então, beleza. Lado, ângulo, lado. O que é lado, ângulo, lado? É um lado, o ângulo vai estar aqui no meio, e o outro lado. Então, aqui, ó, lado, ângulo no meio, lado. Ok? Outra congruência, ângulo, lado, ângulo. Então é como se eu estivesse olhando assim, ó. Vou fazer a figura aqui, ó. Vamos supor que tá assim. Então tá aqui, ó. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Do jeito que eu tô lendo, eu tenho que observar a figura, ok? Então, esses aqui são os critérios de congruência de triângulo. Tem mais, tá bom? Então tem outros critérios de congruência de triângulo. Então esse aqui a gente vai falar só desses três. Lado, 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 ângulo, lado e ângulo, lado, ângulo. Ok? Razão entre os perímetros. Então, perímetro soma dos lados. Então eu posso somar, fazer o perímetro desse e o perímetro desse. Se eu dividir um pelo outro, e aí eu dividir escolho um lado qualquer, que seja semelhante. Por exemplo, esse e esse lado aqui, ó. Se eu descobrir que esses dois lados são semelhantes, vai dar se eu dividir esse por esse, depois o perímetro desse pelo perímetro desse, vai dar essa constante, aquela constante que a gente falou. Ok? Sempre vai acontecer isso? Sempre vai acontecer isso. Se os triângulos forem semelhantes. Perímetro. Então vou pegar um exemplo aqui para a gente detalhar mais. Então aqui como exemplo, a gente vai ver, eu coloquei os números aqui para vocês verem. Perímetro, soma dos lados. Somei, 24. Somei o lado de cá, 12. Porque eu faço de um lado, faço do outro. Né? Se eu peguei daqui para lá primeiro, então tem que continuar pegando daqui para lá. Não posso mudar, não. Então, se eu peguei daqui para cá, tem que continuar fazendo isso. Então somei. Perímetro está aqui. Agora eu peguei aqui do lado de cá o 10. Do lado de cá, peguei o 5. Quanto que é 24 dividido por 12? 2. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. Então é isso, é a questão dos perímetros. Razão de perímetros de triângulos semelhantes. Se um triângulo é semelhante, o seu perímetro também vai ser semelhante. Próximo. Razão entre as alturas. Mesma coisa. Se o lado é semelhante, o perímetro é semelhante, consequentemente a altura também vai ser semelhante. Se eu dividir essa altura por essa altura, eu tenho que achar o mesmo valor, sempre. A constante, valor da constante, tá? Então lembre-se disso, sempre eu vou achar um valor de uma constante, tá? A gente não pode esquecer isso. Razão entre as alturas das figuras. Aí aqui, ó, o A sobre o B, do lado de cá, D sobre E, que faz um lado, faz do outro, ó, A sobre D, D sobre E. Depois, B sobre C, do lado de lá, D sobre F. Tá vendo que faz um lado, faz do outro. Sempre aqui, ó. D e F, ó, que eu acabei de falar. E toda vez que eu dividir isso, vai me dar uma constante. O que é essa constante? É o número que eu divido do maior pelo menor, do menor pelo maior. Tanto faz. E aí vai me dar uma constante. Beleza? Próximo. Mesmo raciocínio.
Só que agora é a área. Como é que calcular a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. O que eu vou fazer? O que faz de um lado, faz do outro. Ó. A, B, do lado de lá, D, E. Então aqui, ó, fiz. Mesma coisa. Depois aqui pegou o contrário. Ó. B, C. Então aqui embaixo é F. Repare. Depois AC, DF. Se isso acontecer, vai me dar uma constante. Só que a área é ao quadrado. Suponhamos que aqui a constante dá 4. Qual que é a constante da área? 4 ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Entendeu? Então, na área vai me dar só a diferença aqui da área, é só essa. Que aqui vai ficar C ao quadrado. Só essa é a única diferença que tem aqui. Então tem todos esses outros e a única diferença que dá aqui é só da área, que vai ser ao quadrado. Todos os outros, do perímetro, do lado, da altura, tudo vai dar quantos? 4. Sempre vai dar 4. Só da área que vai dar diferente. Então vou voltar aqui só para vocês lembrarem da área. Olha aqui, ó. O da altura. Dá a mesma coisa, ó, só um K. Tá vendo? Olha o do perímetro. Também só um K. Ó, tudo só um K. E o único que é diferente é isso aqui da área. Que o da área dá K elevado a 2. E aí a resposta tem que ser elevada a 2. Beleza? Então, e agora a classificação de triângulo. Primeiro contra os lados, depois contra os lados. 3 lados diferentes, escaleno. 2 lados iguais, isósceles. 3 lados iguais, equilátero. Então, esse lado e esse lado. Pergunta básica. Esse triângulo equilátero, ele pode ser isósceles? Pode, porque ele tem 2 lados iguais. Esse triângulo isósceles, ele pode ser equilátero? Não, porque ele só tem 2 lados iguais. E aqui, obrigatoriamente, tem que ter 3 lados iguais. Ângulo. Classificação dos triângulos quanto ao ângulo. Acutângulo, porque tem os 3 ângulos agudos. Retângulo, que tem um ângulo reto. E obtusângulo, que tem um ângulo obtuso. 3 ângulos agudos, ou seja, maiores que 0 e menores que 90. Um ângulo reto, 90 graus. E um ângulo obtuso, maior que 90, mas menor que 180 graus. Beleza? Valeu, obrigado, até a próxima. Siga lá no Instagram, siga o colégio no Instagram. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos para as notificações. Tá? Que eu vou estar mandando as nossas aulas lá. Qualquer dúvida, pode mandar as perguntas lá nos meios de comunicação que a gente tem, tá bom? Espero que passe logo, curta aí os vídeos, tá? Ajuda a gente aí. Até mais. Valeu!